Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje domingo, dia 7 de junho de 2020. Estamos aqui uma vez mais para passar mais uma escola dominical nessa manhã. Nessa manhã louvo a Deus pela vida do pastor João, pastor dessa igreja, também do pastor José de Lima, superintendente da escola dominical. Estamos aqui para passar a lição de número 10, a dimensão presente e futura do reino. Comenta aí, Renan, sobre essa lição. Graças a Deus, né? Eu quero cumprimentar também a toda a UADEC com a paz do Senhor. Me sinto muito feliz de estar aqui mais um domingo junto com o irmão Paulo, para a gente estar passando essa lição para vocês, tá? Gravando essa lição. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor João, do pastor José de Lima. Também quero agradecer a presença do irmão Paulo mais uma vez, para juntos a gente estar passando essa lição. Também quero fazer menção do Juan e do João Pedro, os dois adolescentes que estão aqui com a gente, nos ajudando, né, na gravação dessa aula. Como o irmão Paulo já adiantou, hoje é um tema, a dimensão presente e futura do reino, tá certo? E a gente quer comentar um pouquinho nessa primeira parte do vídeo a respeito do primeiro e do segundo tópico. E já para nós entrarmos aí no primeiro tópico da lição, eu quero lançar aqui uma questão para a gente estar conversando, tá bom? E a primeira questão é a seguinte: o reino de Deus tem fim? Será que o reino de Deus é um reino como os reinos humanos, né, que tem um começo, um meio e um fim? Será que o reino de Deus poderia se encaixar nessa perspectiva, irmão Paulo? Não, na realidade não. O reino de Deus ele não tem nem começo e nem tampouco fim. O reino de Deus ele é eterno. Ou seja, aqui na terra ele deu o seu início com Jesus Cristo descendo, né, instaurando, porque ele diz, é chegado o reino de Deus. E desde que esse reino foi instaurado, ele não tem fim. Ele vai passar por processos, que é o que nós vamos estudar nessa lição, sobre as dimensões, a dimensão futura e a dimensão presente. O que vai acontecer, o que está acontecendo nessa dimensão presente e o que acontecerá na dimensão futura. Isso é interessante, adolescentes, que o reino de Deus ele não tem fim, e isso foi predito até mesmo pelo anjo Gabriel quando apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 a 38, quando ele disse para Maria: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então veja que a palavra de Deus ela apresenta, né, os reinos humanos, né, irmão Paulo? E ela diz que os reinos do homem têm fim, né? A gente vê na palavra de Deus, os reinos quando reinaram sobre o mundo, tiveram um começo, tiveram um meio e tiveram um fim. Mas o reino de Deus, a Bíblia afirma que não é um reino com um final, mas é um reino eterno, não vai ter fim. Agora, se o reino de Deus é um reino eterno, sem fim, e a gente viu na aula passada que quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, Jesus começa a reinar na nossa vida e se inicia-se o reino de Deus na nossa vida, né? A gente sai do domínio do pecado e entra no domínio de Cristo, do Espírito Santo. Agora, irmão Paulo, se o reino de Deus nesse âmbito que a gente disse não tem fim, seria possível dizer que o reino de Deus na minha vida pode ter um final? Na realidade, o reino de Deus na nossa vida pode, sim, irmão Renan, ter um final. Olha aí, baseado em que? Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 13, Deus está dizendo para Daniel: e tu, porém, vai até o fim, até que chegue o fim. Ou seja, esse reino pode se findar na nossa vida se desviarmos do caminho do Senhor, se não perseverarmos até o fim. Entendeu? Então pode sim ser findado, mas pelo nosso gosto, ou seja, pela nossa fraqueza, pela nossa desistência. Então vocês vejam, adolescente, que o reino de Deus na nossa vida pode ter um final, né, se caso a gente desistir da caminhada com Deus. A Bíblia apresenta algumas pessoas que desistiram da caminhada e tiveram um fim, né, do reino de Deus na sua vida. E nos dias atuais também é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz, né, andai em espírito, né, e não cumprireis a vontade da carne. Então, quando a gente anda em espírito, o reino de Deus está em constante influência na nossa vida. Eu quero citar um texto aqui, adolescente, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, diz assim:
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então a gente viu na aula passada que Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O irmão Paulo até fez uma brincadeira dizendo que adolescente talvez não goste muito desse texto, né, irmão Paulo? Verdade. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E Gálatas 5:22 a gente vê que os frutos do Espírito é amor, é gozo, é paz, é alegria, justamente aquilo que Romanos 14:17 diz. Agora, se a Bíblia diz que o reino de Deus consiste em virtudes, eu te convido a pensar, adolescente, como levar o reino de Deus para além das quatro paredes do templo. É um desafio para mim e para você. Como levar o reino de Deus para além das quatro paredes do templo? É possível, irmão Val? Nós claro. como igreja? E bem possível. Na realidade, eu acho interessante, dentro desse tópico, como levar o reino de Deus além das quatro paredes do templo. Ou seja, quais as formas? Eu gosto de Atos 17:23. Atos 17:23, nós vamos falar sobre estratégia. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, após ser perseguido ali em Bereia, ele parte para Atenas, enviado pelos irmãos. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, ele fica indignado com a situação, irmão, né? Com a idolatria. Então, quando ele é chamado ao Areópago para combater com eles, ele fala assim: eu vejo que vocês são religiosos, e tudo eu vejo que os seus altares têm um lugar escrito ao Deus desconhecido. E é nessa pequena frase, ou nessa pequena brecha, que ele começa a pregar Cristo e a ressurreição. Então, como levar o reino de Deus através das quatro paredes? É com estratégia. Eu vejo que, por exemplo, a gente que trabalha com pessoas, no dia a dia você dá uma pinceladinha, você joga uma semente, você vai regando devagar, Eu gosto de uma pregação individual, porque você tem mais tempo para você expor. E Jesus fez muito isso, né? Ele pregou tanto de maneira coletiva, anunciando o reino de Deus, como também de maneira individual. Por isso que a Bíblia diz, né, que quem ganha almas sábio é, ou seja, é preciso ter estratégias para levar o reino de Deus para além das quatro paredes do templo. E isso já nos faz entrar no segundo tópico, porque o segundo tópico é o reino de Deus no tempo presente. Mas se a gente lê, adolescente, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, aonde vai dizer que nos últimos dias, né, surgiriam espíritos enganadores, pessoas dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, né, apostatariam da fé, ou seja, se desviariam do caminho do Senhor. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4, vai nos mostrar o perfil dos homens maus dos últimos dias, ou seja, pessoas que estariam distantes do reino de Deus, né, estariam sob a influência do reino das trevas, do reino de Satanás e distante do reino de Deus, na qual eu e você fazemos parte. E a gente, aí, quando a gente olha esse texto, né, e examina esse texto, a gente chega no seguinte questionamento: ora, se o reino de Deus, aquele que faz parte do reino de Deus, ele está em comunhão com Deus, né? Ele está em comunhão com Deus e comunhão com a igreja de Deus, ele fala-se com Deus, ele sente a paz de Deus no seu interior. Viver no reino de Deus é exatamente isso. Agora, como a gente pode ajudar essas pessoas que não estão ainda no reino de Deus? Qual que é o nosso papel, né, para tentar atrair essas pessoas para o reino de Deus, para que elas possam desfrutar também dessa paz e desse gozo e dessa alegria que existe no reino de Deus? Então a gente vê nisso que o irmão Paulo disse, né, que é preciso ter estratégia para que essas pessoas possam ingressar no reino de Deus no tempo presente, certo, irmão Paulo? Certo. Dentro desse contexto ainda, para a gente resumir esse assunto, eu gosto de Atos 8:35. Na realidade, agora dentro de estratégia eu quero pôr aquele detalhinho rápido de ouvir a voz do Espírito Santo.
quando o Espírito Santo diz para Felipe, levanta e vai-te à região de Gaza, porque a Bíblia fala que vinha um eunuco e ele lia o texto da Bíblia e não entendia, e Felipe se apressa e corre até lá, e ele lê e não entende nada. Felipe começa a ensinar, e quando Felipe começa a ensinar, ele fala, eu quero, aonde tem água para que eu seja batizado. Então, só para encerrar, Colossenses 1, versículo 13 diz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.